Olá, estimados seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos fazer uma leitura especial para a rubrica geral do mês de agosto, para os nossos queridos consulentes nativos de Aquário, para quem tem Lua, Sol, Ascendente ou Vênus em Aquário, para quem tem também alguma ligação próxima com alguém que tem estes aspectos no seu mapa astrológico e para todos em geral que se conectam então com este vídeo, que obviamente será de interesse e de valor se foi encontrado por vós. Temos falado que de facto todos temos todos os signos do nosso mapa astrológico, pese embora o facto de muitos não terem obviamente aspectos em Aquário, todos os nossos vídeos são de facto de utilidade para todos aqueles que os encontram, independentemente de estarem ou não conectados com os signos que estão então a ser referenciados. É intemporal, apesar de estar ligado ao mês de agosto. Pode ser, portanto, uma ação passada, presente ou futura. Poderá ou não estar ligado ao vosso momento, fiquem apenas e somente com aquilo que for importante para vós e ressoar com o vosso momento. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas as cartas para partilhar convosco a leitura. E temos então aqui já 3 cartas que nos foram oferecidas. Vamos então pedir um pouco mais de orientação. Ok. Ok, muito bem. Então aqui estão as cartas para podermos então partilhar convosco a leitura. Poderá ou não ter a ver convosco, ou a necessidade de ter então a ver convosco, com o vosso momento, como sabem. Vamos então pedir inclusivamente que possam compreender que também não sabemos para que momento nos vai, portanto, levar essa leitura. É uma leitura geral. Não sabemos qual é, de facto, o tema que possa ser mais saliente aqui deste trabalho. E a primeira carta é a carta da Rainha de Copas. A segunda carta é a carta do As de Espadas. A carta seguinte é a carta da Lua. A carta seguinte é a carta do 4 de Ouros. O Louco, a Papisa, o As de Ouros, a carta do 6 de Espadas, a carta do Papa, o Rei de Copas e a carta do 10 de Espadas. Muito bem. Muito bem, então a vossa leitura tem neste momento alguma prioridade, falando aqui especificamente de assuntos ligados à vossa vida em geral, sem dúvida, mas ligados aqui a circunstâncias pessoais ligadas com os vossos assuntos afetivos. Temos aqui na mesa o Papa, que é o Papa e a Papisa. O Papa e a Papisa representam aqui 2 energias de espiritualidade, mas também podem representar um casal altamente espiritualizado ou pessoas que representam, de facto, os elementos de um casal altamente espiritualizado. Existe também aqui a mesma circunstância de um casal que realmente tem um afeto profundo, uma profunda compreensão, que estão aqui a passar por situações eventualmente um pouco perturbadoras, dado que muitas coisas estão guardadas, fechadas e eventualmente guardadas durante algum tempo, situações que poderão não ser muito afáveis, muito agradáveis, mas que necessitam então de serem clarificadas.
elas estão de facto silenciadas ou guardadas por algum de vós. É importante para o vosso bem-estar que elas sejam de facto ou sanadas, ou tratadas, ou faladas, ou eventualmente esquecidas. O Louco fala-nos aqui da capacidade de dar o salto de fé. Este salto de fé tanto pode ser na revelação dessas situações, como pode ser efetivamente no total e completo esquecimento das situações que poderão não estar bem e que poderão e deverão ser ultrapassadas por vós, porque existe aqui uma profunda capacidade de o fazer. Com o As de hoje, que nos traz a estabilidade, com a capacidade de deixar para trás a bagagem que de facto não é importante, que não é mais importante na vossa vida, dando primazia de facto aqui à vossa relação, ao vosso casamento, ao vosso vínculo, à vossa estrutura emocional, ao trabalho que têm de facto em conjunto, em comum. Muito embora o As de Espadas nos fale aqui em clareza, em abertura, essa abertura pode ser efetivamente também o pôr em fim a situações que são perturbadoras, fechando completamente aquilo que não interessa, deixando as bagagens que de facto são pesadas e que de facto não vos trazem bem-estar, e de facto quer por lealdade à espiritualidade, quer por lealdade a cada um de vós, o farão para o bem-estar de ambos e para o progresso espiritual de ambos. Esta é uma visão muito genérica, poderá ser de facto a visão para um conjunto específico de pessoas. Poderemos aqui encontrar também algumas situações ligadas à vossa vida de uma forma genérica, não necessariamente só à parte afetiva. Poderá haver aqui assim, por situações passadas a nível quer de trabalho, quer de envolvimento de terceiras pessoas ou de situações, ter havido aqui assim um breve afastamento. Contudo, a espiritualidade reúne a situação, não sem pesar, não sem de facto trazer alguma tristeza, mas que é então o tempo de soltar então a tal bagagem e deixar então o passado no passado, aquilo que não interessa de facto longe de vós, e deixar então que esta energia de clareza possa de facto ser de grande abertura para vós. Vamos pedir que nos possa ser esclarecida um pouco mais algumas energias aqui através da ajuda aqui do deck Os Videntes da Luz. Vamos então pedir um ou outro esclarecimento e vamos então deixar fluir. Vamos pedir aqui um breve esclarecimento para algumas energias. Vamos pedir então um esclarecimento primeiro para a carta da Lua, as tais situações que estão mantidas em sigilo, em segredo, que poderão ser coisas passadas convosco, poderão ser coisas passadas ou partilhadas com situações desagradáveis, ou enfim, situações que não são divulgáveis ou que eventualmente se possam ter passado e que estão de facto guardadas por vós com bastante pesar, que é tempo de facto de as soltar, seja falando-as, verbalizando-as, seja de facto deixando-as de facto no passado. Vamos ver então qual é que é a explicação aqui para a carta da Lua. A carta da Lua traz-nos sem quaisquer sombra de dúvidas que esta situação tem mesmo que ser deixada para trás. A carta da Torre fala-nos de que esta situação tem que ser então destruturada na vossa vida. Esta situação tem que ser deixada para trás, deixada de facto no passado, e tomarem o ponto exato de fazerem então as vossas decisões no tempo certo com a carta do 2 de Espadas. É uma circunstância que poderá obviamente ser esclarecedora para muitos de vós. Esta situação então, como estávamos a falar, tem que ser então desmoronada, tem que ser destruturada para o vosso bem-estar e serem feitas as decisões necessárias, isto é, retirar o que é importante da situação e deixar tudo o passado no passado. Ou tudo aquilo que não é realmente bom para vós neste momento, deixar então no passado. Vamos pedir também esclarecimento para a carta do 4 de Ouros,
poderá ser de facto perturbador, mas de facto é a situação mais inteligente aqui, é deixar então que todas as situações se ocasionem em desmoronar aquilo que realmente não é importante e guardar apenas e somente aquilo que é vinculativo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é transparente para vós. E vamos então ver como é que é esclarecida esta energia do 4 de ouros, que é a energia realmente da retenção, da estagnação. Vamos então ver. A justiça, cá está. É feita a justiça. Assim que realmente a destruturação seja feita e feitas as decisões, a justiça, de facto, o equilíbrio retorna e a circunstância, de facto, leva a um ponto correto de bem-estar, que é aquilo que é importante para estas pessoas que aqui estão. No fundo, representa aqui um conjunto de duas pessoas que apresentam o seu lado emocional, o seu lado espiritual, o seu lado prático, enfim. E também acabar com demolir as situações que vos prendem a esta situação com o 9 de espadas, que é de facto as prisões mentais, os desalinhos, a falta de saúde derivada destas situações e todas as circunstâncias ficarem então como que limpas da vossa vida, marginalizadas então para sempre do vosso âmbito, do vosso dia-a-dia, para que realmente cresça e floresça tudo aquilo que é bom e importante na vossa vida. Vamos pedir também a clarificação para a carta do 6 de espadas e vamos então solicitar que nos seja oferecida esta circunstância de esclarecimento. E temos aqui já uma carta que nos vem então ajudar a esclarecer que bagagens são estas ou qual é o eventual destino delas ou como é que poderão então trabalhar esta situação e é algo que vos traz ainda alguma perturbação mental. Porque vos afetou, porque vos trouxe de facto eventualmente muito subjugados a uma situação que vos transtornou, que vos tirou de facto a paz, vos tirou o equilíbrio, vos tirou o bem-estar, vos tirou a alegria e de facto prende-se aqui com uma situação de perturbação mental. Muito bem, vamos só terminar pedindo aqui a clarificação só para o 10 de espadas e ver aqui também o que é que poderá estar envolvido. Sabemos que é de facto toda esta circunstância que vos atormentou. Mas vamos então pedir, temos aqui também mais duas energias que vão então esclarecer a situação do 10 de espadas. É curioso, duas cartas, duas energias que já estavam sobre a mesa. É incrível, mas é verdade. Então, para termos a certeza exata do que estamos a falar, então, mais uma vez, o 10 de espadas relaciona-se com estas situações, destes secretismos, destas situações, eventualmente, de problemas profundos com pessoas, com circunstâncias, não verdades, situações desagradáveis. O 10 de espadas falava disso, falava do deixar a bagagem para trás e vejam só as energias que vão explicar o 10 de espadas neste deck. A lua e o 6 de espadas de novo. Então aqui temos mais uma vez a confirmação que para muitos de vós é exatamente isto que vos perturba. As situações que estão guardadas de um passado ou de alguma situação do passado menos agradável e a necessidade de deixar esta bagagem de facto no passado, para trás, no tempo que realmente elas devem deixar ou devem ficar para que não vos perturbem mais. Vamos fazer a conclusão e vamos pedir então que nos ofereçam, e já temos aqui duas cartas e vamos ver quais são então as energias conclusivas. Fabuloso. Então temos aqui a carta do 3 de copas. Esta carta do 3 de copas pode aqui representar várias situações, pode trazer-vos de facto a ideia de ficarem aliviados ou aliviadas e felizes porque concluíram a circunstância. Também pode aqui mostrar que de facto houve aqui alguma situação, alguma presença desta situação que vos trouxe então este desalinho. Curiosamente, porquê? Porque temos aqui a carta do 5 de ouros. Esta é uma energia que também se tem repetido bastante ao longo das leituras. Estas duas cartas falam-nos de que houve alguma situação de facto perturbadora na vossa vida, ligada a alguma pessoa, a alguma situação, ou a ambas, e que vos deixou, para além de vos ter retirado a alegria, de vos ter trazido algumas perturbações mentais, alguma situação de problema físico, mental, enfim, desalinho, de falta de estabilidade,
Trouxe-vos também esta sensação de abandono, esta sensação de solidão, esta sensação de apatia, de tristeza profunda. E de facto assim parece ser, obviamente, pelas circunstâncias que se apresentam. Muito bem, queridos consulentes, vamos então terminar esta tiragem pedindo um conselho aqui dos Anjos da Abundância para vós. E vamos então ver qual é a mensagem que se enquadra aqui no vosso trabalho para este mês. Vamos então ver. Muito bem. Só pedir. Ok. E temos aqui já uma mensagem que nos foi então oferecida e vamos ver qual é. A mensagem é tão curioso, queridos consulentes. Desintoxicar as amizades. Partilho convosco de facto porque é tão oportuno. Aqui está de facto uma explicação para alguns de vós. O seu fluxo de abundância está a ser afetado pelas pessoas com quem têm passado o seu tempo, por isso tenha atenção às relações e associações. Escolha estar com pessoas inspiradoras, generosas e compreensivas. Então, nem de propósito, esta carta fala exatamente de alguma perturbação, alguma pessoa, alguma situação, alguma circunstância que possa ter acontecido e que possa vos possa ter trazido então até esta circunstância que neste momento tem então que soltar esta bagagem e desintoxicar-se das amizades ou das relações que vos estão então a afetar e com quem realmente têm passado o vosso tempo e que de facto não são as mais inspiradoras. Aqui diz então, escolha estar com pessoas inspiradoras, generosas e compreensivas. Muito a propósito. Não temos quaisquer dúvidas que a espiritualidade está de facto a dar a tónica, especialmente agora que estamos a entrar na fase da lua cheia em Aquário e que realmente a mensagem para a humanidade tem que ser esclarecedora, tem que ser realmente de muita claridade, ou não seja ela a lua cheia, efetivamente. Vamos então pedir que os sábios animais nos ofereçam uma das suas qualidades e vamos então ver qual é, para ajudar então ao vosso trabalho durante este mês de agosto. São muitas cartas. Vamos aceitá-las, obviamente, porque não podemos rejeitá-las. Elas caíram sobre a mesa de uma forma tão intensa que vamos então vê-las. São muitas, mas pode ser que estas... não é pode ser, é mesmo, não é? Todas estas qualidades são importantes na vossa vida. Vamos então ver. Então, a primeira é a Estrela do Mar. A Estrela do Mar diz então que a abertura para possibilidades infinitas, aqui está, depois de fazerem as vossas escolhas e o vosso trabalho, aqui há a abertura para possibilidades infinitas. Também o espírito da marmota que diz que está na hora de esquecer. Vejam quão a propósito tudo isto é, queridos consulentes. Está na hora de esquecer então pessoas, situações, circunstâncias que vos possam ter trazido então toda esta circunstância tão desagradável na vossa vida. O espírito do cavalo, a liberdade pertence-vos. Então também aqui a liberdade de se livrarem então de tudo aquilo que é tóxico na vossa vida está aqui em evidência. A carta seguinte é o espírito falcão, deixe o espírito ser o vosso guia. Cá está, a espiritualidade está também a trazer-vos esta indicação. Confiem na espiritualidade, porque está exatamente a ser guiada, digamos, a senda para a vossa caminhada relativamente ao vosso bem-estar. O espírito Peru, que fala que deve-se dar gratidão e elegância. Dar, de facto, com gratidão e elegância. Efetivamente, é muito importante esta situação, a gratidão e a elegância. A carta seguinte é a carta da Carpa Koi, que diz que há sempre o suficiente. Ainda que possa estar envolvidas muitas circunstâncias que poderão ter a ver, se calhar, com a vossa estabilidade, ou não, a Carpa Koi diz que há sempre suficiente para todos.
E a carta final, que é a carta da Rã, que diz que é acabar com a desorganização. Exatamente, também aqui, aquilo que se tornou desorganização na vossa vida, é importante então desintoxicar destas energias que foram realmente muito comprometedoras para vós. Queridos conselheiros, foi uma tiragem maravilhosa. Deixamos então convosco este conselho, desejando então que ele possa ser útil para vós e para o vosso bem-estar, para a vossa vida. Ficamos gratas à espiritualidade por termos sido então um instrumento de trabalho para que chegue até vós esta mensagem. Voltaremos em breve para mais uma leitura. Muito obrigada, queridos consulentes, e até breve.